E você pensa, e agora? O que vai ser? Como vai ser a minha vida? Como vai ser o dia de amanhã? Como vai ser o meu futuro? Mas a hora que o Senhor Jesus Cristo te encontra, Ele muda todo o decreto da tua vida. Ele transforma tudo aquilo que parecia não ter solução, não ter resposta, não ter caminho. E eu quero compartilhar contigo nesta noite uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo número 11, Lucas 7, 11. E o versículo 11 diz assim, ó: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e também uma numerosa multidão iam com ele. Aleluia. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E já quero começar te dizendo, para que não fique mal entendido, que Naim não era o nome do marido que faleceu da viúva, mas que Naim era o nome de uma cidade. A Bíblia não faz menção sobre o nome do marido que faleceu. A Bíblia também não faz menção sobre o nome da viúva. E a Bíblia também não faz menção sobre o nome do filho. Mas a palavra nos ensina, amados, que Jesus, depois de ter salvo a filha de Jairo, que estava doente, ele continuou a sua caminhada e foi para uma cidade chamada Naim, juntamente com seus discípulos e com uma numerosa multidão que o seguia. Versículo número 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. Glória a Deus. Vamos para teologia. Estudo bíblico. Primeira coisa, amados, que nós precisamos entender da palavra do Senhor, é que naquela época, a mulher, ela tinha uma dependência total do homem. Ela era totalmente dependente do homem. Ela não tinha autonomia nenhuma. Ela não tinha vida própria. Ela não tinha uma condição de sobrevivência pelas suas próprias capacidades. Ela era dependente total dos homens. Uma tradição judaica que perdura até hoje na cultura do judaísmo, em Israel, em Jerusalém. Portanto, mulher, se você está pensando em ir para as Arábias e casar com um sheik rico, saiba que você vai ser totalmente dependente dele, escrava, ao extremo. Essa é a realidade dos países, filhos, que fazem parte de todo o Oriente Médio. Então essa era a realidade daquela mulher. Uma mulher, amados, que quando perdeu o seu marido, e a tradição judaica daquela época, que se estende até os dias de hoje, quando uma mulher perde o seu marido, automaticamente ela passa a depender do seu filho, homem, o mais velho, se tiver mais do que um. Ela passa a ser dependente do seu filho, homem. Também quando uma mulher perde o seu marido, no Oriente Médio, imediatamente os seus bens voltam todos para a família do marido falecido. Ela passa a não ter mais nada. Então você, mulher que está pensando em ir embora para o Oriente Médio, aconselho que fique na América. Também, amados, a tradição judaica diz que o filho passava a ser responsável pela mãe. Era ele que ia prover o sustento daquela mulher.
Mas se porventura viesse a falecer o seu filho, aquela mulher ficava totalmente desamparada, sem bens, porque voltou para a família do marido, e sem um homem que pudesse lhe sustentar. Ainda na tradição judaica, quando uma mulher chega a esse extremo, eles têm por tradição, por costume, que um irmão do marido falecido adote a mulher. E esse adote a mulher é no extremo da totalidade. As mulheres compreenderam. É em tudo. Né? Ela passa a ser propriedade de um dos irmãos do falecido. Propriedade total, como mulher, como escrava, enfim. Essa é a cultura. E é assim que funciona no Oriente Médio. Então, tente imaginar o desespero de uma mulher que tinha perdido o marido. Quando ela perdeu o marido, imediatamente, os bens que porventura seu marido tivesse adquirido foram para a família do marido dela. Quando ela perdeu o marido, automaticamente, imediatamente, ela passou a ser dependente exclusivamente do seu filho. E a palavra diz, amados, que quando Jesus se aproximou do portão com seus discípulos, com uma grande multidão, saía o enterro do filho único dessa viúva. Portanto, ela não tinha mais marido e nem mais filho homem. Era o único. Se encontrava em um estado total de dependência. E o mais triste ainda nessa tradição judaica é que se a família do marido que faleceu não tiver nenhum homem que a queira adotar, ela literalmente passa a ser mulher de rua, de programa, coloque o adjetivo que você quiser. Essa é a realidade em que essa mulher se encontrava naquele momento. Talvez até por isso o desespero tão grande daquela mulher, choro, lágrimas, porque perderam o marido e também perderam o seu único filho. E a partir de agora o seu destino, o seu futuro era totalmente incerto. A única certeza, talvez, que ela pudesse ter naquele momento é que ela ia sofrer, que ela ia passar luta, que ela ia passar dificuldade, que ela ia passar tribulação. Que a vida dela de uma situação estável, bonita, confortável, de uma casa com marido, com filho, passou a ser agora totalmente desmanchada, destruída. Não tinha mais essa estrutura. Ela estava literalmente no chão, destruída. A palavra diz e se refere, amados, que o cortejo saía para fora dos portões da cidade. Também era a tradição naquela época, e ainda é até nos dias de hoje, que todo cemitério judaico é para fora dos muros da cidade. Não tem cemitério dentro da cidade. As pessoas que faleciam eram levadas para serem sepultadas para o lado de fora. Outra coisa que a tradição é até os dias de hoje, filhos, é que quando morre alguém lá, uma grande multidão, que não necessariamente a família, os parentes, os amigos, mas todas as pessoas se comovem de tal maneira que elas acompanham o cortejo até fora da cidade. Na maioria das vezes, em algumas cidades pequenas, em alguns vilarejos pequenos, como era o caso de Naim, quase toda a cidade vai. E outra coisa que tem na cultura judaica é que quando falece alguém, a família do falecido vai e aluga algumas pessoas, que você pode dar o nome de choradeiras, carpideiras. E aí vai aquela multidão de mulheres chorando desesperadamente, né, no cortejo. E se alguém chegar e perguntar, por que está chorando? Quem morreu? É da tua família? Você conhece? Ela diz, eu não conheço, mas eu fui paga para chorar, e eu vou chorar. E elas iam chorando, junto com o cortejo. Eram pagas para isso. Diz alguns estudiosos, isso eu já não sei se é verdade, filhos, que existe até uma escola de choradeiras.
Elas frequentam a escola para aprender a chorar. Também é uma outra tradição, filhos, no costume judaico, que se você estiver caminhando pela rua e você se encontrar com um cortejo de enterro, de velório, você tem que acompanhar o cortejo até o falecido ser sepultado. Você não pode só cruzar por ele. Por isso que quando Jesus chegou às portas daquela cidade e se encontrou com o enterro, com a caminhada fúnebre daquele jovem, amados, ele teve que parar, pegar os seus discípulos, juntar a multidão que vinha com ele, com a multidão que acompanhava o velório, para acompanhar até o último lugar, o enterro, o lugar onde seria enterrado aquele jovem. É assim que funciona no Oriente Médio. Essa é a tradição judaica. Mas dei essa lapidada para que você pudesse entender um pouquinho, filhos, a profundidade da tristeza do momento que vivia aquela mulher. A dor profunda que estava em seu coração. O sentimento terrível de perda em o seu coração. O sentimento de não enxergar perspectiva nenhuma na sua vida. Talvez ela até já estivesse imaginando o mais terrível possível. Ou eu vou pertencer a um dos irmãos do falecido, ou eu vou ter que sobreviver na rua. Esse era o mapa, o destino que se apresentava para aquela mulher. Por isso eu disse, filhos, que muitas vezes nós estamos em uma situação tão terrível, tão ruim, tão desesperadora, que às vezes nós pensamos assim, não há uma solução. Ou eu vou ter que depender de alguém, ou eu vou ter que pedir um socorro, ou eu vou ter que mendigar, ou eu vou ter que sofrer, ou eu vou ter que morrer, porque a minha situação ficou terrível. E muitas vezes, filhos, infelizmente, na nossa caminhada, é assim que muitas vezes nós nos encontramos. Em um momento terrível da nossa vida. Em um momento que parece não ter mais solução. Versículo número 13. Aleluia. A palavra diz que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, amados, que há um momento em a nossa vida que Jesus literalmente nos encontra. E muitas vezes quando nós estamos em uma situação tão difícil, muitas vezes quando nós estamos em um fundo de um poço, muitas vezes quando nós não vimos solução nenhuma, resposta nenhuma, é exatamente esse o momento em que o Senhor Jesus Cristo vem nos encontrar. E Jesus é tão precioso, filhos. A graça, a majestade de Jesus é tão grande que permite que Ele consiga conquistar o homem sem que o homem se aproxime primeiro dele. Aleluia. Quem dá o primeiro passo é Jesus. Às vezes a gente pensa assim, convida alguém, vem para Jesus. Às vezes a gente convida assim, batiza nas águas. Vamos fazer um parênteses aqui, domingo que vem, dia 27, tem batismo nas águas. Alguns de vocês já me deram o nome para se batizar, mas quem não é batizado, até o final do culto, você dá o teu nome para eu te batizar domingo. Porque se você não der o teu nome para eu te batizar domingo, eu vou chavear a porta e ficar com a chave. Aí nós vamos ter que resolver. Aleluia. Mas enquanto nós não tomamos uma posição, amados, eu quero te dizer que essa posição é tomada por Jesus Cristo. Ele nos encontra primeiro. Ele vem até nós. Aquilo que muitas vezes nós sentimos em o nosso coração é Jesus vindo falar conosco. É o Espírito Santo de Deus vindo nos procurar. Na hora do desespero, da luta, do problema, da tribulação, eis que uma voz
vem ao nosso coração dizendo: tem solução, tem resposta, tem um caminho diferente. Essa voz é o Senhor Jesus Cristo que está nos procurando, está nos encontrando. Portanto, a sua graça e a sua misericórdia sempre nos encontra primeiro, mesmo sem nós merecermos. Ele nos encontra primeiro, diferente de Satanás, do CAPS, que ele não pode e não tem o poder de se aproximar primeiro de uma alma. Portanto, não adianta nós usarmos como justificativa: o Satanás, o capeta. Satanás, ele não tem o poder de se aproximar primeiro de uma alma, sem que essa alma se volte primeiro para ele. Quem abre o caminho para Satanás somos nós, não é ele não tem esse poder. Nós é que abrimos um caminho e dizemos assim: vem, capeta. Talvez não da maneira que o pastor falou aqui, mas toda vez que nós pecamos, toda vez que nós erramos, toda vez que nós fazemos alguma coisa errada, toda vez que nós damos uma brecha, toda vez que nós abrimos alguma coisa em nossa vida, é como se nós disséssemos: vem, Satanás! Aí ele tem a liberdade, porque se ele não tiver essa liberdade, ele não vem. Aquele que vem, sem nós chamarmos, ou sem ter uma liberdade, se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele vem no nosso momento de luta, de dificuldade, de medo, de tribulação, ele vem e diz: eis que eu estou aqui, eis que eu bato a porta, e se abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Ele vem e bate a porta. Satanás espera ser convidado. E o que tem de gente por aí convidando Satanás para fazer parte da sua vida? Por isso, amados, que nós vivemos em uma situação tão difícil. A palavra diz, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, 1 Timóteo 5, 3, fazer um parênteses aqui, já nós voltamos para Lucas, mas para você entender mais um pouquinho do que eu te falei sobre a viúva. Paulo compartilha com Timóteo assim: honre as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas. Fazendo uma menção daquela viúva que eu te falei de Naum, que sem o marido e sem o filho não tem ninguém para cuidar dela. Versículo 4, diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, se a viúva tem filhos ou netos, esses assumem a responsabilidade de cuidar dela. Aleluia. Versículo 5. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus, persevera em súplicas, em orações, de dia e de noite. Paulo diz assim: aquela que não tem ninguém para cuidar dela, não tem um irmão do marido que faleceu, não tem mais filho porque o filho faleceu também. Aí Paulo diz assim: busquem oração e súplica dia e noite, porque a coisa vai ficar feia. Não tem socorro. Persevera em súplica, em oração, dia e noite, para que Deus possa ter misericórdia. Lucas capítulo 7, versículo, onde estávamos? 13? Aleluia. Lucas 7, 13. Ao vê-la, o Senhor Jesus se compadeceu dela e disse: não chore, mulher. Aleluia. Sabe, filhos, quando a luta é tão grande, quando o problema é tão grande, quando a dificuldade é tão grande, eis que o Senhor Jesus vem e diz: filho, não temas, não chore, eu estou contigo. Quando Jesus nos encontra, quando Jesus nos acha, filhos, por maior que seja o problema, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o desespero do nosso coração, por mais que nós possamos pensar:
não tem mais solução, não tem o que fazer. Imagine, filhos, aquela mulher em um cortejo, seu filho em uma esfinge, deitado em um carro, que naquela época era transportado em um carro com rodas puxado por um animal, uma carreta, alguma coisa assim. Para aquela mulher, literalmente, era o fim. Ela não podia imaginar que tivesse alguma solução, porque o seu marido já estava morto e o seu filho também. Sabe quando parece que realmente não tem mais nenhum tipo de solução? Quando parece que a tempestade se instalou, o caos se instalou. Quando parece que para você não tem mais resposta nenhuma. É nessa hora que o Senhor Jesus Cristo se aproxima e diz: filho, não chore, não se desespere. É a hora que o Senhor Jesus Cristo chega ao nosso lado e nos encontra e se compadece de nós. Se é uma coisa que eu creio profundamente, filhos, é que quando nós estamos passando por uma luta, o Senhor está entristecido no céu, compadecido do nosso problema, da nossa luta. É a hora que Ele estende as suas mãos para nos socorrer. A palavra diz no versículo 14: chegando-se, Jesus tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Uma outra tradição judaica: não se toca em nada morto. Quem sabe um pouquinho sobre o voto de Nazireu, sabe do que eu estou falando. Tanto é que, fazendo um parênteses aqui, o que destruiu a vida de Sansão foi porque ele tocou em alguma coisa morta e ele era nazireu. No voto dele, ele não podia tocar em nada morto. Vamos deixar a culpa por conta da Dalila. Mas que ele tocou em alguma coisa imunda e não podia tocar, porque ela, consagrado como nazireu, foi o que destruiu o relacionamento dele com o Senhor nosso Deus. Então isso era sagrado, não se tocava em nada morto. O cortejo ia seguindo, eis que Jesus chegou, parou e tocou no morto. Então todos pararam e se espantaram. Alguns até olharam para ele e disseram: coitado, esse já era. Porque era o destino de um nazireu que tocasse alguma coisa morta. Ia ser punido de alguma maneira. Isso são leis, filhos, de Levíticos, Números, Deuteronômio, que algumas vezes a gente explica algumas para vocês aqui, mas que também a gente sempre faz questão de ratificar que o Senhor Jesus Cristo veio trazer a graça, e que agora você não está mais debaixo do jugo da lei. Agora você não precisa mais fazer por merecer, para receber do Senhor nosso Deus, porque pela graça Ele te entrega, aleluia. Ele só quer o teu coração, aleluia. E quando você entrega o teu coração para Ele, pela graça, Ele retira todos os teus pecados, toda a acusação, todo o erro, toda a ameaça, levante maldito de Satanás, o Senhor retira da tua vida. É uma nova vida, é morrer a velha criatura e nascer de novo, é pela graça. As pessoas se admiraram, ficaram olhando para ele, espantado. E aí Jesus disse assim: olha, jovem, eu ordeno a você, levanta-te, aleluia, aleluia. Tente imaginar, filhos, a cena, a viúva chorando, a viúva ia à frente. Sempre a viúva vai à frente nos cortejos da tradição judaica. Aquele que ficou viúva, o viúvo, enfim, órfão, eles vão à frente do cortejo chorando. Tente imaginar, uma multidão já seguia, chorando junto, mais uma multidão que acompanhava Jesus.
porque por onde Jesus andava naquela época, uma multidão lhe seguia. Talvez até nos dias de hoje, uma multidão também caminha com Jesus. Mas a grande pergunta é: quais são fiéis? Quais pagam um preço? Quais estão com o seu coração no Senhor Jesus Cristo? Quais realmente mudaram a sua vida? E tomaram uma atitude de largar tudo para caminhar com o Senhor Jesus Cristo? Talvez essa multidão chorava a morte daquele jovem, filho daquela viúva, alguns porque foram contratados, outros porque se ajuntaram à tradição daquela localidade, daquele povo. E aquele cortejo caminhando. E eis que chega o Senhor Jesus Cristo. Talvez por muitos era início do ministério dele. Talvez até por todos os moradores daquela cidade de Naum, Jesus não era conhecido, ninguém sabia quem ele era. Porque hoje mesmo tendo mídia, internet, Orkut, Twitter, não sei o que lá, ainda assim Jesus não é conhecido. Aleluia. Mas naquela época não tinha nada disso. O máximo que tinha era sinal de fumaça. Porque depois de alguns anos, veio a se criar o símbolo do peixe. Aí alguém desenhava meio peixe na areia, o outro vinha e desenhava a outra metade, se abraçava e chorava. Aleluia, um cristão, glória a Deus. Hoje não, hoje a gente manda um WhatsApp. Paz, filho, tudo bem? Aqui é o pastor Romildo. Aí a pessoa recebe, opa, glória a Deus, pastor Romildo, aleluia. Naquela época não tinha isso. Então naquele cortejo as pessoas olharam para aquele homem que tocou, naquele jovem que estava morto sobre o carro, se apavoraram por aquela atitude, não sabiam quem era aquele homem, e ele diz para a mãe, não chora. Talvez a mãe pensou assim, não chora porque não é contigo. Porque às vezes a gente vai em um velório, abraça a família e diz assim, não chora. Algumas vezes olham para a gente e dizem assim, não chora, porque não é contigo. Não sabe a dor que está aqui dentro do coração. Mas aquele não chora de Jesus deve ter tocado no coração daquela mãe de uma maneira diferente. Porque tocou com amor, com carinho. Veio de uma verdade do Senhor Jesus Cristo, de um sentimento de Jesus estava compadecido daquela mulher, de misericórdia. E aí, parou, o carro parou, as pessoas pararam, todo mundo ficou olhando, admirado. E eis que Jesus olha para o jovem e diz assim, jovem, eu ordeno para você, levanta-se, aleluia. Quando Jesus te encontra, Ele muda totalmente a tua vida. Quando os olhos do Senhor, as mãos de Jesus tocam em a tua vida, filho, Ele muda totalmente o teu caminho, o teu destino, o que já estava escrito, o que já estava selado, o que parecia que não tinha mais solução, Jesus muda. Aleluia! Talvez as pessoas ouviram aquilo e pensaram assim, como pode um morto se levantar? Como pode a situação dessa viúva, que já está decretada como desespero, como terrível, como pode mudar? Como pode um homem mudar? Como pode uma palavra mudar? Aleluia. Mas é assim que Jesus faz com a minha vida e com a tua vida, filho. Ele vem com uma palavra e muda. Ele vem com um toque e muda. Ele vem com um gesto e muda. Ele vem com um carinho e muda a nossa vida, filhos. E o que parecia ruim, o que parecia perdido, o que não tem mais jeito, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus dá uma nova realidade, um novo caminho. Essa é a mudança que Jesus faz em a nossa vida. Versículo 15. Aleluia. Aquele que estava morto sentou-se, aleluia, e passou a falar, aleluia.
E Jesus o pegou pelas suas mãos e o entregou para sua mãe. Mulher, toma de volta o teu filho. A hora que Jesus entregou aquele filho de volta para aquela mulher, a sentença de que todos os bens dela tinham que voltar para a família do marido dela foi eliminada, foi cortada, não existe mais. A sentença de que ela ia ter que viver agora com um dos irmãos do falecido foi revogada, não existe mais, foi cancelada. A sentença de que ela ia ser uma mulher desgraçada, que talvez tivesse que mendigar, talvez tivesse que se prostituir, foi cancelada essa sentença. Jesus lhe deu uma nova sentença. Jesus mudou a sua vida. Jesus restituiu o que ela tinha perdido. Quem sabe, filho, você acha que não tem solução para a tua vida, mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus vai restituir tudo aquilo que você perdeu em nome de Jesus. Jesus vai abrir as portas para você, Jesus vai criar o novo, Jesus vai criar onde não existe, porque aonde Ele toca, a vida se renova, a vida se restaura, a vida flui outra vez. Aleluia. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de um temor e glorificavam a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando aquilo que Jesus faz em a tua vida, filho, serve de testemunho para as pessoas lá fora terem temor do Senhor, ficarem admirados, ficarem apavorados, quererem saber o que aconteceu, o que mudou, como foi, quando, de que jeito, o que aconteceu na tua vida. Tem pessoas lá fora que não entendem, tem pessoas lá fora que olham para você e dizem assim, como pode? Estava endividado, estava doente, estava cheio de problemas, olha agora está bem, está curado, está sarado, aleluia, está trabalhando, está prosperando, o que aconteceu, o que houve? As pessoas te admiram, porque Jesus tocou em a tua vida, Jesus te encontrou, Jesus mudou, aquilo que já era sentença na tua vida, Ele transformou, filhos. Aleluia. As pessoas diziam, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Por isso que eu te disse há um pouco atrás, que as pessoas não sabiam quem era Jesus. E talvez uma boa parte do ministério de Jesus Cristo, as pessoas sempre o ouviam como profeta, porque estavam acostumadas com profeta. Todo o Velho Testamento foi profetas, profecias. João Batista profetizava no deserto quando batizava. Ele mesmo dizia, olha, eu estou batizando você com água, mas eu profetizo que vai vir alguém que vai te batizar com fogo e com o Espírito. Aleluia! Então as pessoas estavam acostumadas com profetas, com profecias. E pensaram, deve ser um grande profeta, Deus está visitando o seu povo. Mas eu quero te dizer, filho amado, que Jesus é muito mais do que um profeta. Jesus é aquele que doou a sua vida numa cruz, derramou o seu sangue e moeu a sua carne, para que um dia você pudesse ter esse encontro com Ele, para mudar a sentença da tua vida. Aquele decreto que Satanás tinha, de que você era morto, de que você era propriedade de Satanás, que ele controlava a tua vida, quando Jesus te encontrou, quando Jesus tocou em você, quando Jesus te viu, quando Jesus se compadeceu de você, Ele trouxe uma vida nova para você, filhos, Ele te tirou das mãos do inimigo, Ele determinou um novo decreto na tua vida, uma nova sentença na tua vida, filhos. Aleluia, aquilo que estava perdido, que não tinha mais esperança, Ele veio e resgatou outra vez. Quando Jesus te encontra, filho. Quando Jesus toca em a tua vida.
quando os olhos do Senhor Jesus te encontram. Aleluia. Se coloque em pé nesta noite. Talvez, filho, talvez as tuas lutas sejam tão grandes. Talvez muitas pessoas já disseram que você não tem jeito. Talvez até você mesmo tenha desanimado de você, dizendo: pastor, eu não consigo. Pastor, tudo que eu faço dá errado. Pastor, eu sou um fracasso. Pastor, eu não vejo perspectiva para a minha vida, para o meu futuro. Pastor, o que vai ser do dia de amanhã? Eu quero te dizer, filho amado, que nesta noite Ele quer parar tudo para poder tocar em você. Aleluia. Nesta noite Ele quer parar tudo para olhar para você e ver tudo aquilo que já estava morto, que já estava decretado, que parecia que não tem mais resposta, não tem mais solução. Jesus quer trazer a vida outra vez. Aleluia. Quem sabe quantos sonhos você já abandonou? Quem sabe quantas palavras ruins você já ouviu que te desvalorizaram? Jesus quer mudar a sentença da tua vida nesta noite. Jesus quer traçar um novo destino, um novo caminho. Aquilo que parecia sem resposta, sem solução, Ele quer se mostrar poderoso sobre a tua vida. Deixa Ele tocar em você nesta noite. Deixa o Espírito Santo tocar em você, porque Ele está te trazendo vida nesta noite. Ele está te trazendo renovo nesta noite. Saia do teu lugar. Venha até aqui o altar.